Novela Felipe Luiz, BAP descobriu que o ex-técnico havia negociado anteriormente com o grupo do Chelsea. Bom, e estamos aqui, Rodrigo Matos, que bom dia e tem muitas informações sobre esse assunto, deve ter passado a madrugada trabalhando. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tirone. Ai, desculpa que deu uma engasgada. Não, na verdade, não passei a trabalhar a madrugada trabalhando porque eu cometi o erro na cobertura do Flamengo, que é dormir, né? Depois de meia hora depois do jogo, né? Então, eu tinha, inclusive, foi curioso, porque eu tinha publicado para hoje de manhã uma matéria contando os questionamentos que tinha dentro da diretoria, que colocavam em risco o Felipe Luiz e tal. E aí, hoje de manhã, quando eu acordei, 7 horas da manhã, minha mulher falou que, ele já foi demitido. Você tinha me contado ontem, já se concretizou. Aí eu falei, mas eu fui dormir 20 minutos depois, ele foi demitido. Foi isso. Então, aí hoje eu fui atualizar e tal, aí vamos dar as explicações aí do que aconteceu nessa madrugada do Flamengo. Tá absolutamente perdoado, porque eu duvido que alguém imaginava que isso podia acontecer, cometi o erro de dormir durante a cobertura. Embora o caminho da apuração do Rodrigo e até de outras pessoas indicava que a coisa não estava tão legal assim para o Felipe Luiz. Mas a gente vai falar todos esses detalhes, por que chegou a esse desfecho da saída do Felipe Luiz, campeão da Copa, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quase campeão do mundo contra o PSG, perdeu nos pênaltis, começo de temporada ruim esse ano, protestos da torcida e a demissão do Felipe Luiz depois de uma vitória por 8-0. O Flamengo é finalista do Campeonato Carioca, vai enfrentar o Fluminense, primeiro jogo, em jogo único, no fim de semana. Isso, vamos fazer o seguinte, primeiro que a gente quer audiência brutal hoje, é o mínimo que a gente espera, e queremos muitos likes, né, Danilo? Hoje vamos fazer uma taxa de likes alta aí, não pela felicidade ou pela tristeza da notícia, mas pela notícia, todo mundo acordando com isso. 4 mil likes hoje. 4 mil likes, então, por favor. Chamem parentes e amigos, que o Rodrigo tem muita informação sobre o Flamengo. A gente também tem vídeo do Mauro César falando sobre o assunto. Vai ter muita coisa aqui, tem várias coisas sobre a apuração, sobre essa queda inacreditável do Felipe Luiz, do comando do Flamengo, que pegou todo mundo de surpresa. Então nos deem likes, chamem parentes e amigos, votem na enquete, acione o sininho, façam tudo e a gente vai para um breve intervalo na TV e eu fico conversando com vocês aqui, claro, como sempre, no chat do YouTube. Já voltamos. Muito bem, galera já mandando ver aqui, ó. Peter Gabriel, ou Peter Gabriel. Não queria a demissão dele, mas ele não tem pulso firme para lidar com aquelas cobras. Não sei se o problema era isso. Aliás, as informações, pelo que eu vi por aí, Rodrigo, era que ele, inclusive, tinha muito apoio dos jogadores, né? A questão não parece ser essa. Não é essa. A questão do Felipe era com o BAP, principalmente, e com o Boto em determinado momento também. Houve uma perda de confiança dos dois, mas eu acho que para a gente contar essa história completa tem que começar pela renovação do Felipe Luiz. Perfeito. A renovação foi muito turbulenta, gerou uma fissura grande entre o BAP, principalmente, que acabou muito irritado naquele processo, e entre o Boto. E aí eu já sabia que existia essa fissura, e dessa fissura tem menos paciência na análise do trabalho do início do ano, que tem resultados ruins. E aí eu descobri hoje, agora, me passaram uma informação, que foi algo que o BAP descobriu na semana retrasada, no primeiro jogo do Lanús, que foi bastante decisivo para resultar nisso. Ele descobriu que naquele processo de renovação, o Felipe, essa informação que tem dentro do Flamengo, chegou a negociar com o Chelsea, para ir para o Chelsea, durante o processo. E parou de falar com o Flamengo durante o momento ali de renovação. Isso foi uma coisa que foi, enfim, que chegou ao presidente do Flamengo agora. Quando o Felipe ficou sabendo que não era o Chelsea, mas era o Estrasburgo que ele ia, ele voltou para... Acho que o Felipe não fez nada de errado nesse sentido, né? Errado no sentido de, tá negociando com outro clube e tal. E aí fechou a negociação com o Flamengo. O BAP ficou sabendo disso recentemente. Não é uma informação que ele tinha na época. E isso irritou muito ele e levou a uma má vontade de querer demitir o Felipe porque se sentiu enganado. A gente pode discutir aqui se é fato ou não, que é justo ou não, digamos assim, esse tipo de análise. Junto disso, tinha várias análises dentro do que estava acontecendo do início do ano, de que
faltava liderança, o Felipe, não, isso não sou eu dizendo, tá? É uma análise feita internamente ali nas conversas do BAP, do Boto, enfim. Que estava meio travado o trabalho, que não eram só resultados a curto prazo ruins, mas que consistentemente o time vinha jogando mal. Então você tinha uma má vontade dessa negociação de renovação, inclusive com esse fato que ficou sabido agora, no primeiro jogo do Lanús, e que, a partir daí, se perdeu, ele tinha uma paciência muito curta, com resultados ruins, o BAP já queria demiti-lo durante as finais ali da Recopa. Pode falar, Tironi, por favor. Rodrigo, nós estamos de volta no ar, e aí, para quem não viu a gente na TV no ar, o Rodrigo Masso estava falando uma informação que é muito importante, que ele traz agora. Vou fazer a chatice de falar para você contar essa história de novo, Rodrigo, mas é que é muito importante. O Rodrigo estava falando aqui, enquanto a gente não estava no ar, ele estava lendo aqui a mensagem da galera, que um dos pontos de fissura entre Felipe Luiz e diretoria do Flamengo foi durante a renovação. Que o Felipe Luiz teria, esperando proposta de outro clube, teria negociado com outro clube, da Europa. Conta aí. Que o BAP só soube agora. E que o BAP só soube agora essa história. Ô, Rodrigo, desculpa pedir para você falar tudo de novo, mas é que é interessante, é muito importante. Tudo bem. Vamos lá, não. O que se sabia que teve uma fissura no processo de renovação, a gente sabia desde aquela época, né? É só ver o tempo que demorou, o salário, o Felipe pede mais, o Flamengo quer dar menos, aquela confusão toda, e que o Flamengo, na época, já chegou a contactar o Leonardo Jardim, né? Já chegou a ativar o Leonardo Jardim, possivelmente para substituir o Felipe. Aconteceu isso lá atrás. O que não sabia, e que é uma informação que corre dentro da diretoria do Flamengo agora, é que há uma semana, 2 semanas, o BAP descobriu que, nesse meio tempo, o Felipe negociou com o Chelsea. Negociou com o Chelsea, possivelmente para ir trabalhar lá para o grupo Chelsea. E que, durante essa negociação, ele ficou sem falar com o Flamengo durante uns 3 dias. Durante esse processo, o que deixou muito irritado, porque estava ali num processo de renova, não renova, o clube querendo ver o que fazia. Em determinado momento, o Felipe descobre e essa é a versão dentro do Flamengo, repito, eu não tive tempo ainda de falar com fontes ligadas ao Felipe. Descobre que não é para o Chelsea, mas é para o Strasbourg, que é o clube do grupo, e ao descobrir isso, ele volta para a mesa para negociação com o Flamengo. Eu acho assim, completamente normal que ele eventualmente tenha uma negociação lá com um clube, outro clube, para eventualmente trocar, né? Só que o BAP descobriu isso há uma semana, 2 semanas, se sentiu enganado, e a relação que já tinha fissuras se tornou ainda mais turbulenta, né? E o que gera muito pouca paciência para resultados ruins. Então, o Felipe não caiu nada a ver com a derrota de 8-0. Já estava uma situação de atrito ali com o próprio BAP e com o Boto. Principalmente com o BAP, né? Com o Boto tinha uma relação boa, mas que tinha essas questões, que óbvio que o Boto é o empregado do BAP, né? Então, ele é o representante do presidente, né? Se a gente for comparar aqui com o Palmeiras, não adianta nada o Anderson Barros ter uma relação boa com o Abel se a Leila não tiver nesse momento, né? Então, já queria demitir o Felipe anteriormente. Óbvio, os resultados ruins contaram, porque se você tivesse ali, tivesse ganho todas essas taças, não ia ter essa demissão, né? Então, resultados ruins, aí havia um acúmulo ali dizendo, entendemos que isso, a diretoria, entendemos que não está andando, que são resultados ruins associados a um desempenho ruim e que a coisa não parece ter uma reversão, uma análise de que faltava liderança ao Felipe em vários processos, porque quando tinha problema interno, tinha que chamar diretor, tinha que chamar o presidente para intervir, porque o Felipe muitas vezes não tinha tem uma relação boa com os jogadores, não é essa a questão, mas que muitas vezes a imposição de autoridade ali não é o forte dele, isso é uma análise da diretoria. Então, essa relação desgastada da renovação, que piorou por conta do BAP ficar sabendo dessa história do Chelsea, e depois você tem a questão dos resultados. Chegou como eu disse, ontem de tarde já estava um clima de muito questionamento ao Felipe, já eram discutidos os nomes, de fato, e o principal deles é o Leonardo Jardim, sim, a gente pode falar mais na frente, mas você ainda não tinha o cenário do que ia acontecer. Teve o jogo e logo depois do jogo demitiu, mas não teve nenhuma relação com nada que aconteceu à noite.
a demissão aconteceu por todos esses fatos anteriores. Se é justo ou não, a gente pode discutir, mas a cronologia da coisa é essa. Muito bem, muita informação muito importante, então, que está aqui do Rodrigo Matos agora, que o caldo já vinha sendo entornado, gotinha ali no copo, transbordou de fato, ou ajudou muito nesse processo, o fato de o Filipe Luís teria negociado com o Chelsea quando estava na sua renovação Flamengo. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre essa possibilidade, parece muito grande, da chegada do Leonardo Jardim, mas vamos colocar na tela aí o comunicado que surgiu aí no começo da madrugada, da demissão do Filipe Luís, o comunicado que o Flamengo divulgou. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir dessa terça-feira, dia 3, Filipe não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele deixa o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. Pelo que eu vi, o Rodrigo Caio continua. O Flamengo agradece ao ex-atleta e ex-técnico Filipe Luís por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua carreira, na sua trajetória profissional. Bom, Danilo, quero ouvir você também, com esse contexto. Fato novo trazido agora pelo Rodrigo, dessa história aí da renovação e tal. Bom, obviamente que quando o presidente ele se sente ali traído, existe alguma questão para ele resolver, mas eu acho que isso é uma questão muito mais individual do que o trabalho que o Filipe estava fazendo no Flamengo. Inevitavelmente a gente vai fazer comparações aqui com a questão de como o Palmeiras administra por conta da rivalidade que existe entre os dois. Como imagina que ficou a Leila quando soube que o Abel assinou o pré-contrato com o Qatar lá? Deve ter sentido traída ao máximo, mas ela olhou e falou, não, o melhor pro Palmeiras é que ele continue aqui, e os jogadores ali. Então assim, eu acho que o BAP ele pode ter se sentido traído do jeito que foi, porque o Filipe Luís ficou 3 dias sem falar comigo e tal, mas a visão dele deveria ser o que é melhor pro Flamengo. Se ele entendesse que com o Filipe Luís o Flamengo não vai mais evoluir, beleza. Aí esse é mais um episódio para poder colocar ali no meio do caldeirão e resolver demitir. Agora, a gente estava olhando aqui, dia 17 de dezembro, o Flamengo quase, e não é modo de falar, quase conseguiu ser campeão do mundo. Menos de 3 meses depois, a gente está agora aqui falando da demissão de um treinador depois dos 8-0. O Rodrigo já trouxe bastante a informação, não tem nada a ver, obviamente, com o 8-0, mas eu acho que o jeito que foi conduzido é tudo muito ruim pro Felipe, né? Que é o treinador que poderia, no final de semana, se transformar no treinador mais vitorioso da história do Flamengo, e que foi campeão do Brasileiro, da Libertadores, que sim, estava deixando a desejar com o desempenho agora do Flamengo, mas a gente tem que colocar no contexto. O Flamengo voltou a trabalhar dia 12, teve que interromper seu planejamento de pré-temporada para poder ganhar do Vasco. Aliás, ganhou muito bem do Vasco, sobrando, não no placar, mas no desempenho. Depois teve uma queda. O Felipe tinha ali essas questões, tinha que ter jogado melhor contra o Lanús, obviamente, tinha que ter jogado melhor contra o Corinthians, mas tinha a chance agora de ser campeão estadual e se transformar no técnico mais vitorioso. O Felipe deu a coletiva, enfim, eu acho que o processo foi conduzido de uma maneira que eu acho muito ruim para o Filipe Luís. Claro que o mais importante nisso tudo é o Flamengo, mas pelas informações que o Rodrigo traz, me parece que o BAP colocou em primeiro lugar uma questão pessoal e não uma questão sobre o que o Felipe poderia fazer para o time, o que ele poderia evoluir em relação ao Flamengo, porque ele já mostrou, mesmo sendo novato no cargo, mesmo sendo o primeiro ano dele como treinador de um time profissional, que ele sabe resolver questões pesadas. Ele foi campeão da Libertadores, do Brasileiro, mas ele teve briga lá com o Pedro, ele não teve nem aí quando a hora que era pro Gabigol sair, teve questões com o Bruno Henrique, pôs, tirou, estava agora com o Paquetá, estava se acertando com o Paquetá. Então, assim, sinceramente, me parece algo como se a rede social, a intolerância da rede social tivesse contaminado de vez o mundo real, Tironi. Bom, e você, acha que essas razões foram suficientes para a demissão de Filipe Luís? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal.